Tudo começa de você reconhecer Reconhecer, né? ali que vai doer, né? Mas se você querer fazer tudo sozinho, uma coisa que eu tinha também essa mentalidade de fazer tudo sozinho, você tem que se juntar a pessoas. Tá no ambiente certo, com pessoas que vão te encorajar, vão te puxar, vão estar junto. E era uma coisa que eu precisava disso muito. Eu queria resolver tudo sozinho. O que eu vou ter que fazer ali, eu vou ter que fazer aquilo ali. Mas não, se junte a pessoas que estão alinhadas aos mesmos princípios, os valores, e pega na mão dessa pessoa e ela vai te dar esse impulso, essa energia. Então, agora, quando você quer fazer essa mentalidade de fazer as coisas só, tem a ver com os bloqueios, lógico, né? A pessoa tem essa dificuldade de estar numa comunidade e existe uma situação que foi construída ao longo da vida dela. Sim. Que é tornar você uma pessoa mais, assim, mais fechada, introspectiva. Que recomendação você dá pra uma pessoa assim? Que isso aqui é legal. Pô. Assim, tipo, a gente sabe. Desse lado aqui que a gente já viveu isso aí, a gente sabe que a pessoa... Ele tem que tomar uma atitude. Muitas vezes a pessoa até quer tomar atitude. Só que todos esses bloqueios, a cabeça dela assim... Não, eu sou tímida, eu tenho vergonha. Não, eu não gosto de me relacionar com pessoas. Ela não é tímida, ela está tímida, Está né? tímida. Ela está tímida. Eu não quero... É um estado, né? Assim, na mente dela é assim... Não vou falar com ninguém. Eu não quero... Essa pergunta é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta difícil. Como que você faz essa pessoa aí vir e sair dessa bolha, né, que eu falo? O que acontece? Existe uma diferença, né? Por exemplo, eu tenho o meu lado tímido, né? Eu tenho certos momentos que eu me vejo como uma pessoa tímida. Mas, por exemplo, uma coisa que eu observo, por exemplo, a minha esposa até brinca, minha esposa, que quando a gente sai para algum lugar, assim, e eu gosto de cumprimentar as pessoas. Ela fala que parece político, meu amigo. Parece político, fica cumprimentando. A gente nunca. A gente vai numa igreja, eu falo com todo mundo. Eu cumprimento, dou um alô, não preciso nem falar muito, mas eu cumprimento. Então, eu cumprimento as pessoas e ela fala, não, parece político, meu amor. Vamos. E a gente briga com isso. Mas assim, o lado da timidez, como outras crenças em relação a esse lado da timidez, de você se sentir muito sozinho e tudo mais, existem coisas que aconteceram com você que fizeram que você se tornasse uma pessoa assim, com esse tipo de comportamentos. E se você não tomar uma atitude, entender uma coisa, é o reconhecer, né? Essa timidez, esse meu comportamento de fazer as coisas sozinho, muitas vezes é um perfeccionismo, às vezes isso te leva à procrastinação e tudo mais, esses comportamentos. Se você não reconhecer isso, você se pergunta, se eu continuar com esses mesmos comportamentos, aonde eu vou chegar? Quais oportunidades eu vou deixar de aproveitar com esses comportamentos? Mas uma das formas de você... Existem vários graus, né? Tem pessoas que não conseguem falar em público, né? De falar isso aqui. E como é que é? Existe dentro da linha da psicoterapia aí, que existe, claro, existe crenças limitantes, existem algumas crenças um pouco mais complexas, que você precisa, por exemplo, se expor mesmo. Isso aqui é uma exposição. Isso aqui é uma exposição que as pessoas não têm. Como é que eu aprendo a falar em público? Você conversa com seus amigos numa roda, por que você vai falar em público? Não consigo abrir uma live. Quantos de vocês aí já fez uma live? Uma live que seja, um story. É porque eu sou tímido. Não, você não é tímido. É que você não tem repertório, você não tem a experiência, não tem ainda a prática disso. E se você já teve e você parou no meio do caminho, é porque você fica se comparando muito com os outros. É porque fulano, é porque o som já faz podcast há 2 anos, é porque o som já faz live, é porque não sei o que é isso, é porque sempre o outro. E você? Então tem lado das comparações, isso trava as pessoas. Isso tem muitas vezes umas raízes. Mas como assim raiz, Rafael? Eu tinha 3 anos, pode ser, você tinha 7, eu não lembro. E aí? Às vezes você não lembra. Claro, existe o processo de terapia, que você faz todo um processo de autodescoberta. Mas, às vezes, é na exposição, são de você se desafiar. E é nos desafios que você vai descobrindo esses bloqueios. Por que tem dificuldade de falar? Por que isso é timidez? Às vezes, você tem que fazer o quê? Se junta com alguém que você já tem uma mais proximidade e vai vivenciando. Sim. Vai num evento do som, vai em algum lugar e fica ouvindo. Faz uma pergunta, entendeu? Como é que foi que você
como é que foi que você tomou a decisão de fazer um podcast, Som? Aí ele vai contar a história dele. A história. Aí a pessoa, poxa, que legal. Aí você vai soltando, é a exposição muitas vezes. Então, a timidez, cada um tem pessoas que se declaram tímidas, mas elas não são, assim, o que eu já vi algumas histórias, olha, você não sabe, mas eu sou tímido, eu estou tímido, né? Sou tímido, mas eu não demonstro. Por quê? Porque é uma coisa que eu treinei, digamos assim. Sim. Então, por exemplo, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa tímida, né? Não me declaro tímido, mas tem certos momentos, né, que você está ali, talvez passe isso, mas... Não é nem tímido, né? Que eu falo, que eu aprendi isso, que eu falava, eu sou tímido. Eu não sou tímido, eu sou um pouco mais... Reservado. Reservado. Isso tem a ver com temperamento, isso, personalidade, isso existe, tem esse lance também do perfil, do seu perfil, sim, né? Mas tem certas coisas que você não tem que deixar que isso domine você. Sim. Senão, dentro do mundo dos negócios e tudo mais, isso acaba vindo atrapalhando. Você não precisa ser um líder. Líder é comunicativo e tudo mais. Mas tudo é treino, né, Sam? Tudo é treino. Com certeza. Tá 2 anos aqui, né? Ah, não. O podcast... Na produtora vai fazer 1 ano e meio. Mas assim, o podcast compara é 6 do início meses. com hoje. Aí. Não, cara, eu já contei em outros episódios, mas se eu for contar do podcast em si mesmo... Assim, eu digo que... Eu falo por experiência própria, né? Tem que... você entender qual que é o... Né? A gente tem que entender o que a gente vai ganhar... Com a nossa recompensa, o que a gente tá deixando na mesa, né? E... Se for falar assim, de timidez, eu era... Que eu achava Grau máximo. Máximo. Até eu lembro que a gente tava na... Eu acho que assim, eu sempre falo que quando a gente faz um podcast, eu sou o cara que eu conto... as verdades, assim, que... Eu não sei porque eu fico com vontade de contar. Vou te contar um negócio. Mas se eu tivesse que... assim. Pra pessoa mudar isso, da timidez... Inclusive, a gente falou lá no evento hoje. Eu comentei, não sei se todo mundo ouviu. Se a pessoa tivesse que mudar isso, esse comportamento, que é um comportamento, né? Sim. Só tem uma versão da Bíblia, né? Uma versão que fala assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sim, isso é forte. Então, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, ou seja, tem que abrir a boca. E Deus não é um Deus de dar desculpas. Quando Moisés falou assim, como é que eu vou falar para esse povo se eu não sei nem falar direito? Aí ele falou assim, não tem desculpa para mim. Tem Arão aqui, o Arão sabe falar, né? O Arão que andava com Moisés. Sim, tem um Arão aqui, meu amigo. Então é só abrir a boca e falar. Então se você não consegue falar, alguém vai te ajudar. Vai te ajudar. E a história de Moisés eu gosto muito. E ele foi destravando. Aí depois ele fala, depois ele não tem, né? Na Bíblia ele não fala pro Arão, ele começa a falar ele falando mesmo, né? Não tem essa. Aí libertador raiz mesmo. Se tornou tipo isso. Então, Deus usa muitas vezes Deus, ele é um Deus que usa as fraquezas, as limitações. Sim. Então veja uma limitação sua aí, e que pode ser isso algo que Deus já preparou para você usar isso a favor para alcançar muitas pessoas. Então, a nossa missão hoje tem muito a ver com as experiências que Deus nos permitiu viver. Então, Rafael, eu não sei qual é a minha missão de vida, não sei qual é o meu propósito. Eu acho que tu já recebeu já vi muitos podcasts em relação a isso, né? Propósito e tudo mais. Então, reveja as suas experiências que Deus permitiu que você vivesse. Isso está muito ligado à sua missão hoje, ao seu propósito. Você não encontra o seu propósito, o propósito encontra você. E é no desafio, no movimento. Você não vai descobrir o seu propósito se você estiver parado lá, orando 24 horas. E não vai. A oração ajuda muito, mas é orar e ação. Você tem que ter ação. Deus me deu um sonho, só que eu tinha que ter uma ação. Ele me deu um sonho de como ia acontecer daquela forma e eu tive que ir para ação. E eu fui vivenciando isso todos os dias no processo, com dificuldade. Estamos num processo ainda, de em fases em fases. E ter essa clareza em relação à missão, propósito e tudo mais. Entendeu?